boa tarde. Eu estou aqui o passo a passo para implantar o tratamento do tabagista nas unidades de saúde. Na realidade, eu acredito que a maioria das pessoas que estão conectadas já desenvolvem o programa de controle do tabagismo, mas não foram capacitadas nos moldes tradicionais. Alguns receberam informação através de telefone, e-mail. Então, eu estou aqui e vou, na medida do possível, sanar algumas dúvidas de vocês. Tá? O objetivo do programa de controle do tabagismo, para a gente saber, a gente vai falar especificamente do tratamento nas unidades de saúde. Mas, para isso, nós precisamos saber que o programa está inserido o procedimento está inserido em um programa que visa reduzir a prevalência de tabagismo, através de várias ações. Nós temos ações educativas, legislativas, econômicas e também acesso ao tratamento. Ações educativas, porque é importante a gente informar as pessoas. É importante que elas tenham acesso à informação. Tendo acesso à informação, conhecendo a legislação, vai gerar a gente percebe que gera uma demanda muito grande por acesso ao tratamento. Quando a gente fala em ações educativas, nós estamos falando de ações pontuais, que nós temos, do tabagismo nós temos Dia Nacional de Combate ao Fumo, 31 de maio, e 29 de agosto, Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, e 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Alguns municípios realizam atividades. Com relação a ações legislativas, nós temos leis que proíbem fumar em ambiente fechado, leis para oferecer o atendimento, e econômicas, que são estudos que já mostram que o consumo de cigarro no Brasil está diminuindo. Desde que começaram as pesquisas, nós já tivemos uma redução de 20% no número de fumantes. Atualmente, as pesquisas indicam que no Brasil, que tem várias pesquisas, mas pelo Vigitel nós temos 11% de fumantes, sendo que quando começou nós tínhamos, em média, 34% de fumantes, tá? E quando a gente informa, a gente divulga a pesquisa, gera o quê? Demanda por tratamento. Então, nós temos o SUS garante o acesso ao tratamento. Aqui as ações pontuais que eu citei para vocês, ações legislativas, que nós temos, detalhando um pouco as ações, Lei 9294, que foi regulamentada em 2014, essa é uma lei que proíbe fumar em ambiente fechado. É até importante conhecer essa legislação, até para a unidade que oferece o atendimento. Não tem nem lógica oferecer o atendimento e não fazer um trabalho de proibição de consumo na unidade de saúde, porque a lei ela não permite nem que exista fumódromo, tá? E aqui especificamente a lei que traz as diretrizes de cuidado da pessoa tabagista, que é a portaria 571, de 5 de abril de 2013, é importante que as pessoas leiam, para quem trabalha com o atendimento ao tabagista, para saber qual é o papel da gestão federal, gestão estadual, gestão municipal, nesse processo, tá? Então, o primeiro passo para a unidade oferecer o procedimento é ter credenciado o serviço, 119, tá? Houve 2 ciclos PEMAC. O último foi em 2013. Algumas unidades, elas não conseguiram credenciar através do ciclo PEMAC, então elas credenciaram apenas 19, tá? Porque não seria justo prejudicar a unidade de saúde que perdeu o período para fazer essa adesão via PEMAC. Por quê? O objetivo é que o tratamento ele seja oferecido nas unidades básicas de saúde. Não há nada que proíba hospitais, universitários, CAPs, mas a tendência é que o procedimento, até pela característica, ele seja oferecido na unidade básica. Por quê? Porque o tabagismo ele é considerado uma doença, ele está no grupo de transtornos mentais de comportamento, então é justo que se ofereça. E o atendimento ao tabagista, ele envolve, além do credenciamento da unidade, a unidade ela oferece não só o medicamento,
mas também, ou principalmente, a abordagem cognitivo-comportamental, tá? Essa abordagem são sessões que são trabalhadas para que o fumante ele possa saber, ter algumas dicas para parar de fumar. Essa abordagem cognitivo-comportamental, ela começa com uma consulta. Antes de qualquer coisa, a pessoa faz uma consulta. Então, nessa consulta, é importante aqui esse quadro, ele vai apresentar em que fase que a pessoa pode estar, aquele que procura o atendimento para parar de fumar. A partir de nós temos um questionário, eu tenho parte, mas quem se interessar, eu tenho um questionário na íntegra, ele é meio longo, mas seria uma consulta de triagem. A partir de algumas perguntas já se percebe. A pessoa que quer parar de fumar, muitas vezes, ele está numa dessas fases, pré-contemplação, seria o quê? É a pessoa que nunca pensou em parar de fumar. Ele comparece ali porque alguém da família disse, porque o filho, porque o neto. Mas, na verdade, esse dificilmente vai ter algum sucesso, porque ele não está por vontade própria. Também nós encontramos aquele que reconhece que precisa parar de fumar, pensa uma vez ou outra, mas ele não está decidido a parar de fumar. Esse também pode ser que não tenha sucesso. Também encontraremos aquele que considera seriamente parar de fumar. Esse já vem pensando há algum tempo, então ele está ali decidido. Existe também aquele que parou de fumar, durante a consulta ele fala, estou decidido a parar de fumar. Existe também aquele que parou, mas ele precisa de um reforço para se manter, e aquele que recaiu. Então é importante conhecer em que fase que a pessoa está para o sucesso ou não, para que a gente saiba definir quais são as estratégias que serão utilizadas. Então, durante a consulta, eu tenho aqui só uma parte do questionário, porque se eu trouxesse todo, ele é um pouco extenso. Essa consulta, a pessoa é feita para saber, por exemplo, o peso, a altura, e várias outras perguntas, inclusive pergunta para saber se a pessoa... É só esse quadro, porque seriam 5 nesse, então acho que ficaria meio cansativo. É só para eles saberem, né? Alguns já conhecem esse questionário que ele é apresentado da consulta de triagem, tá? Isso aí dificilmente é feito por um médico, ele pode ser feito por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem, antes da consulta, para saber se a pessoa tem alguma comorbidade, toma outro medicamento, se a pessoa tem depressão, essa é uma parte. São várias outras perguntas. Então, feito esse questionário de triagem, verificar a história clínica, tabagística, o grau de motivação da pessoa, se existe alguma dependência física, contraindicação, se há comorbidade, porque às vezes, dependendo do problema, a pessoa não pode tomar determinado tipo de medicamento, e a partir daí o plano de tratamento que vai ser utilizado. Bom, e na consulta, nesse questionário que eu apresentei, existe esse teste de Faxon, que são 6 perguntas para saber qual é o nível de dependência da pessoa. Por exemplo, a gente pode aqui, a primeira pergunta, quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro? De repente a pessoa responde, dentro de 5 minutos, então já fez 3. Você acha difícil não fumar em lugares proibidos, como igreja, cinema? Sim, então 3 mais 1, 4. Qual cigarro do dia traz mais satisfação? A pessoa fala o primeiro da manhã, então 4, 5. Quantos cigarros você fuma por dia? Mais de 31. 5 mais 3, 8. Aí você fuma mais frequentemente pela manhã? Sim. Eu estou indo aqui no extremo, 9. E a última pergunta, você fuma mesmo doente quando precisa ficar de cama? Sim, então somando 10. A partir dessas perguntas e da soma que é feita, 10 pontos, então o grau de dependência da pessoa ele é muito elevado. E com base nisso é que vai ser definido qual é o tipo de medicamento que vai ser utilizado. Essa pessoa, claro, ela precisa de medicamento. E vai usar bupropiona, adesivo, pastilha, goma, ou vai associar um medicamento ao outro, e isso é feito pelo médico a partir do protocolo que é feito pelo Ministério da Saúde. Claro, o médico que prescreve a bupropiona, ele tem autonomia para mudar ou fazer de acordo com o que ele achar mais interessante. Então, a abordagem cognitivo-comportamental fez a consulta, tá? Fez o questionário,
definiu quais são as características, então agora a pessoa ela é encaminhada para o grupo, esse grupo que vai na abordagem cognitivo-comportamental. A abordagem ela pode ser individual ou em grupo, mas eu enfatizo o grupo porque é o que mais dá resultado efetivo, eficaz, efetivo, é o que dá o resultado. Porque essa abordagem individual seria a pessoa juntamente com o profissional. Já no grupo, um grupo de 10 a 15 pessoas, nessas sessões, é importante porque um ouve o outro, há uma pessoa, um profissional de saúde que conduz. Então, é como se a pessoa ela tivesse um apoio com os outros colegas, sabe? Que não é só ela que está sofrendo, que está passando por aquela situação. Essa abordagem em grupo, ela dura 1 ano. Mas como que isso ocorre? No primeiro mês, as sessões elas são semanais. Segundo mês, quinzenais, e a partir do terceiro mês é reunião mensal, apenas para prevenir recaída. Então, se diz prevenir recaída, é uma sessão que deve ser feita com aqueles que pararam de fumar. Tá? E a sessão ela dura em média 1h30. 1h30 por quê? Vamos pensar um grupo de 10 a 15 pessoas. Todos precisam ter oportunidade de falar. Então, 1 hora seria pouco. Mais de 1h30 já se torna cansativo. E para conduzir essas sessões, nós temos os manuais. Eu tenho aqui só o exemplo, eu tenho alguns exemplares, alguns municípios já receberam. Eles recebem, aliás, já faz algum tempo. São aqueles manuais que a maioria conhece, tá? Eu tenho aqui, sessão. Então, esses manuais, eles são para ser utilizados no primeiro mês. A sessão 1, entender por que se fuma e como isso afeta sem fumar. A sessão 3 seria a terceira semana, como vencer os obstáculos. E na quarta semana, benefícios obtidos após parar de fumar. Aqui são aqueles manuais. Então, quem precisa desses manuais, nós temos vários exemplares lá na Secretaria de Saúde, porque chegou no início do ano, foram encaminhados e sobraram manuais lá, então eu guardei. Quem precisa, entra em contato, eu vou encaminhando via malote para os escritórios e o escritório repassa para os municípios. Então, o que se trabalha nas primeiras sessões? É o primeiro contato dos pacientes com o profissional de saúde, com os demais colegas. Então, é um momento em que precisa entender por que se fuma e como isso afeta a saúde das pessoas. Há uma apresentação individual, a pessoa que vai conduzir. Houve um tempo em que era indicado que esse grupo fosse conduzido por 2 profissionais de saúde. Esse profissional não precisa necessariamente ser psicólogo, pode ser enfermeiro, nutricionista, odontólogo, um outro profissional. Não é interessante que seja técnico de enfermagem, é importante que ele tenha um curso superior. E esse grupo ele é conduzido por um profissional, então nesse primeiro momento, as apresentações, ele se apresenta, proporciona que todos os participantes façam as devidas apresentações, apresentam o manual, os objetivos dessa sessão, já começar aquelas perguntas, quanto que a pessoa fuma, o que faz a pessoa fumar, qual que é o obstáculo mais difícil para a pessoa deixar de fumar, quanto tempo depois de levantar você acende seu primeiro cigarro, já um momento em que a pessoa começa a pensar qual é o nível, como é a dependência dela, se é uma dependência física, se é uma dependência psicológica ou se ela está condicionada. A dependência física, como que ela ocorre? Quando a pessoa ela para de fumar, ou que quando vai passando a hora de fumar, a pessoa já começa a sentir fisicamente a abstinência, a tontura, dor de cabeça, dificuldade de concentração. Essa pessoa ela tem uma dependência física, o organismo ele manifesta a falta da nicotina. Já existe aquela pessoa que fuma quando está em festa, quando está com os amigos, quando está feliz, quando está triste, porque ela considera o cigarro um amigo. Essa pessoa ela tem uma dependência psicológica. Quando essa pessoa decidir parar de fumar, dificilmente ela vai sentir tontura, dor de cabeça, porque é psicológico mesmo. Existe aquele que apresenta o condicionamento, ele toma café, ele fuma, ele dirige, ele fuma, ele vai ao banheiro, ele fuma. Condicionado. Então, para essas pessoas, é importante conhecer. Eu acho que está querendo cair aqui.
começou a cair, isso. É porque tem que botar bem pra cima. Ó. O condicionamento. Então, é importante saber qual é a dependência da pessoa para saber qual é o plano de tratamento, tá? Então, e também discutir essa ambivalência do fumante. Existe aquele que sabe que ele precisa parar de fumar porque ele conhece os riscos, ele sabe os benefícios, ele sofre uma pressão social. Mas também ele pensa, mas acho que eu não vou conseguir, porque eu posso sofrer, porque eu posso, de repente, eu vou ter dificuldade de lidar com os problemas. Também tem a pressão social. Existe essa ambivalência. Existem aqueles que pendem mais para esse primeiro, quando ele conhece os riscos. Então, para esse é mais fácil deixar de fumar. Por outro lado, aquele que tem medo de sofrer, de não saber lidar, mesmo para que ele pare de fumar, vai ser difícil manter e a chance de recaída é bem maior. É importante porque a pessoa mesmo vai conhecer métodos de parada. Existe a parada abrupta, que é aquela pessoa que fala, vou parar de fumar agora e para. Esse, sem remédio, ele apenas, depois de muito ter refletido, ele decidiu. Então, o sucesso é maior. Por outro lado, existe a parada gradual, que é tem duas formas de parada gradual. Redução e adiamento. A redução é a pessoa, por exemplo, ela fuma 30, aqui está um exemplo 25, no primeiro dia ela fuma 25. No segundo, ela fuma 20, no terceiro 15 e tal, até que num determinado dia, sexto dia, por exemplo, aqui foi um exemplo de 6 dias, ela já não fuma mais nada, ela vai reduzindo o número de cigarros. E é importante que essa parada, o adiamento que a gente vê ali, a pessoa fuma o primeiro cigarro às 9 no primeiro dia, no segundo às 11, no terceiro às 13, até que no sexto dia ela vai fumar o primeiro cigarro à noite. Aqui é um exemplo de pessoa que fuma em média 25 cigarros, mas vamos pensar a pessoa que fuma 40 cigarros, então ela vai reduzindo. Esse método de parada gradual, ele não pode durar mais que 2 semanas. Nós vimos aqui um exemplo de praticamente mais ou menos 1 semana. Senão, o que acontece? Chega uma hora que a pessoa para nos 3 cigarros e ela fica fumando indefinidamente 3 cigarros. Então, não é uma parada gradual, nem uma redução. A pessoa continua sendo fumante. Ela precisa ter esse propósito e levar adiante. Então, esses métodos, isso é discutido, esses temas, falar sobre as substâncias tóxicas, o monóxido de carbono, tem no cigarro, alcatrão, a nicotina, que é a que causa dependência. Tá? Monóxido de carbono é semelhante ao que sai do escapamento dos carros. Então, a pessoa entender o mal que ela está causando para o seu organismo. E entrega, no final da primeira sessão, o manual. Então, esses manuais que vocês recebem é para ser entregue. O manual do coordenador nós não recebemos mais. O que tem é uma cópia digital, também para quem precisar, porque é um manual que um só para o coordenador, que aí resume o modo como ele conduz essas 4 sessões. Na segunda semana, aí dá a tarefa, eu ainda não encerrei, claro, primeira semana, ele termina, já diz para a pessoa, você vai ter que escolher o seu método de parada, se vai ser redução, se vai ser gradual. Preencher, tem uma tarefinha no manual 1 para ele preencher a ambivalência, o que faz ele fumar e o que faz ele querer parar de fumar. Então, ele já sai da sessão da primeira semana com uma tarefinha. Aí, na sessão 2, já são os primeiros dias sem fumar. Então, algumas pessoas, nós já vamos pensar na segunda semana, e nós já vamos encontrar pessoas que já estão apresentando a síndrome da abstinência. Então, aí vai começar, nós precisamos abordar quais são os principais sintomas, incentivar os participantes a demonstrar as experiências recentes, parabenizar aqueles que já tenham parado, perguntar para eles qual foi o método escolhido, foi gradual, foi redução, o que você está sentindo, anunciar esses objetivos e falar sobre essa síndrome da abstinência, tá? Que existe a relação física, a pessoa está sentindo essa tontura, dificuldade, às vezes, ou sonolência, insônia, porque o organismo ele está fazendo como que eu poderia dizer, uma limpeza. O organismo ele está sentindo, sim, o efeito, os sintomas da privação da nicotina, mas todos aqueles efeitos têm um lado bom,
que é porque a pessoa, o organismo, ele está limpando. E que o que a pessoa sente, ela tem um tempo limitado. Por exemplo, se a pessoa costumava o que vai ocorrer? Quando chega aquele momento que ela deveria fumar, ela vai sentir, às vezes, uma fissura, uma ansiedade. Se ela aguentar 5 minutos, que é o tempo que dura a fissura, então ela só vai sentir novamente dali meia hora. Mas isso não dura indefinidamente. Dura, em média, 2 semanas, 3, no máximo 1 mês. Então a pessoa precisa estar consciente que aquilo tudo ela está sentindo não porque ela parou. Que ela fala, então, com o cigarro eu não sentia isso. Ela precisa estar consciente que, depois de um tempo, é um problema, mas que vai ser benéfico depois, quando o organismo realmente conseguir se livrar do vício. E os sintomas da síndrome da síndrome da abstinência são fissura, que é aquela vontade, como eu disse, quando a pessoa fumava, quando chega aquele momento, por exemplo, fumava cada hora, de hora em hora, ela sente, ela lembra, é o organismo que está querendo novamente o fumar. Fissura, passa 5 minutos, ela esquece. Sensação de formigamento, porque a circulação ela está voltando ao normal. A pessoa que fuma tem a circulação comprometida, ela sente tontura, que é o cérebro está recebendo mais oxigênio, vai sentir dificuldade de concentração, afinal, muitas pessoas liam, faziam alguma atividade com cigarro. Existe ela tosse, porque o pulmão está fazendo a limpeza, dor de cabeça, irritabilidade, afinal ela está sendo privada, o organismo está sendo privado daquilo que ele gostava, agitação, tá? É uma pessoa que está síndrome mesmo, ela está privada de uma droga, então muitas vezes ela tem todos aqueles sintomas, por isso que muitas pessoas precisam do medicamento. E vai trabalhar também as dicas para a pessoa, mesmo que ela sinta, ela tem que ficar sem o cigarro, beber muita água, fazer atividade física, porque ajuda a pessoa a ficar menos ansiosa, respirar profundamente, escovar os dentes imediatamente após as refeições, porque aí ela fica com aquela sensação de que para não ficar com aquele gosto, porque muitas pessoas, eu já ouvi muitos relatos de pessoas que quando param de fumar, quando ele tenta fumar novamente, ele fala que sente um gosto muito ruim na boca. Então é importante a pessoa, ela escova os dentes porque ela fica com aquela sensação que a boca está higienizada. Recusar cigarros ofertados por amigos, porque ela pode ter não só um lapso, mas uma recaída. Evitar tomar café, porque há esse condicionamento, essa associação. E explicar que a vontade de fumar ela não vai durar mais que 5 minutos. Se ela conseguir resistir. E tem também falar sobre as dicas, a pessoa carregar um chiclete, uma bala, para aquele momento de ansiedade, tá? Biscoito de baixa caloria, obviamente, frutas. E técnicas de relaxamento, que também no volume 2 tem essa técnica para respiração profunda, relaxamento muscular e o exercício da fantasia, que é a pessoa imaginar que ela está num local maravilhoso. Pode parecer brincadeira, mas não é. Isso aí eu acho que acontece com todos nós. Se você está num momento, em algum local, um estresse, você pensa em algo que você gosta, você sente que o nível de estresse ele baixa, ansiedade. Trabalhar tudo isso na sessão 2, porque nós já estaremos com pessoas que estão com um nível de ansiedade muito elevado devido à privação do cigarro. E também trabalhar a assertividade, que é o quê? A confiança, desenvolver a autoconfiança, a pessoa pensar, a pessoa dizer, eu penso, eu acredito, e não eu acho que eu vou parar, eu penso que eu paro de fumar, eu acredito que eu vou a responsabilidade por isso, e não entregando a responsabilidade para o outro. A gente ouve muito falar de cuidado, autocuidado, é aí que tem que ser desenvolvido. É a pessoa olhar diretamente nos olhos do interlocutor. Nós estaremos com isso desenvolvendo a autoconfiança da pessoa, porque ela vai estar no momento que o risco dela voltar a fumar é muito grande. Então, é ela acreditar que é possível. E ter esse pensamento construtivo, reforçar, eu parei e eu consigo, a todo instante. Porque os pensamentos geram sentimentos e a pessoa ela pode sim ter uma recaída se ela der vazão a esse pensamento negativo.
E o síndrome, e falar para ela que de repente uma tontura ou uma tosse é um bom sinal. Como eu já disse, é o organismo que está fazendo uma limpeza. E preparar para abstinência, trocar lençóis, porque muitas vezes fica aquele cheiro de cigarro, lavar o carro, porque o carro do fumante, ele tem um cheiro característico, então lavar, é como se a pessoa quisesse se livrar de tudo que lembrasse o cigarro, dar isqueiro, ela não pode, porque muitos, principalmente aqueles que têm o cigarro como amigo, ele não pode ficar pensando, olhar para o isqueiro e ficar pensando naquele amigo que ele perdeu. Então, dar o isqueiro, o cinzeiro, limpar a casa para que ela esqueça que um dia ela foi fumante. E evitar esses hábitos associados, o álcool. Geralmente, as pessoas, eu já conheci pessoas que falam, quando eu saio, eu bebo e eu acabo fumando. Então, ela é uma associação. Então, a pessoa evitar. E entregar o manual 2. E falar sobre as tarefas. É sempre importante a pessoa reler o manual, relembrar as dicas. E na sessão 3, já estamos na terceira semana, então existem pessoas que já estão há mais ou menos 2 semanas sem fumar, e elas já se depararam com alguns obstáculos. É importante ouvir os relatos, compartilhar com essas pessoas as experiências recentes, individualizar, quer dizer, não falar parabéns a todos vocês, mas parabéns fulano, citar o nome da pessoa, porque para ela aquilo é uma vitória pessoal, então ela precisa sentir que isso está sendo reconhecido. Às vezes, por exemplo, quem nunca foi fumante dificilmente entende a batalha, a luta que é parar de fumar. Então, individualizar isso. E para aqueles que não pararam ou que tiveram recaída, tentar entendê-los. E não ficar dando a entender que eles são fracos, que aí realmente a pessoa não volta mais na sessão. E muitos, pode acontecer já nessa terceira sessão, na terceira semana que nós já estamos, algumas pessoas ainda não conseguiram parar de fumar. Mas continue acreditando, fazendo a pessoa acreditar que ela pode parar, porque ela precisa desse reconhecimento. E falar sobre algumas pessoas já estarão sentindo os benefícios, a energia física melhorou, a respiração, melhorou o paladar, o olfato, elas já estão, de certa forma, colhendo os frutos do fato, né, de ter parado de fumar. Falar também sobre ganho de peso, porque muitas vezes ocorre o ganho de peso. A maioria das vezes não é que ocorre um ganho, a pessoa, ela realmente, ela tinha um peso abaixo do indicado. Para de fumar, melhora o paladar, melhora o olfato. Algumas pessoas substituem então, quando ela para de fumar, ela vai melhorar o olfato, o paladar. Então, a tendência é que ela pode comer um pouco mais. Ou o que ocorre também é que a pessoa tem uma ansiedade que ela transfere para a refeição, para a comida. Então, trabalhar isso. Porque senão a pessoa, ela está sempre no risco de retomar o vício. Falar, eu vou voltar a fumar para emagrecer. E ter esse apoio interpessoal, eleger uma pessoa, vocês vão ver que depois de um tempo de convivência, sempre tem aquele que se sobressai. É importante dar o espaço para essa pessoa, porque às vezes só o profissional, ele conduz a sessão, é interessante, mas entre eles alguém se sobressai e as pessoas elas acabam se sentindo até mais motivadas. Porque, por exemplo, imagina eu como profissional, nunca fui fumante, eu conduzo a sessão, ok, mas ter um ex-fumante que apresente os relatos, vai fazer com que as pessoas sintam muito mais, se sintam empenhadas assim, para parar de fumar. E estimular a permanecer com esses objetivos. E entregar um material da sessão 3. E continuar falando que é importante manter exercício físico, respiração, beber muita água, porque hidrata. Isso aí E na sessão 4, na quarta semana, falar sobre os benefícios obtidos após parar de fumar. A pessoa percebe que os riscos de adoecimento eles diminuem, a tosse já terá desaparecido, porque dura um tempo, o pulmão fez aquele trabalho de limpeza. E a economia do dinheiro, também falar sobre fazer com que a pessoa, estimular a pessoa a fazer uma conta, quanto que ela já conseguiu economizar
parando de fumar. Algumas pessoas fumam 2 carteiras por dia. E, atualmente, o preço mínimo do cigarro no Brasil, devido ao aumento dos impostos, é R$ 4,50. Então, a pessoa que fuma 2 maços, ela gasta R$ 9,00 por dia, em média, e faz a conta depois de um mês, 2, e vai fazendo a conta para ver quanto que ela já economizou parando de fumar. E prevenir a recaída. Estimular o paciente a identificar as situações rotineiras, traçar estratégias de enfrentamento, porque houve aquele primeiro momento, ela parou de fumar, ela escolheu um método de parada, ela tem mantido, ela percebe, então ela precisa ter sempre um objetivo para permanecer livre dessa dependência. Aceitar, sem críticas, a recaída. Existem aqueles, nós poderemos nos deparar com pessoas que, nessa 4ª sessão, elas estão enfrentando a recaída. Mas, como eu disse, não adianta criticar a pessoa. Ela precisa aceitar, trabalhar essa questão da recaída, estimular a pessoa a tentar de novo, avaliar que a própria pessoa ela faça uma avaliação em que circunstâncias que houve a recaída. O que ela estava fazendo, como ela sentiu ao fumar o primeiro cigarro. Alguns relatam que sentiram um gosto horrível que ele não sentia quando ele fumava. Então, já é um estímulo para ele permanecer sem fumar. Estimular a pessoa a escolher uma nova data e pensar, de repente, ela começou a fumar, aconteceu alguma coisa naquele momento, então não quer dizer que ela vai se tornar dependente, mas ela estava sob estresse e, às vezes, não é nem uma recaída, foi um lapso. A pessoa fumou 2, 3 cigarros e não fumou mais. É um lapso. Diferente da recaída, que é quando a pessoa volta a fumar 1 ou 2 carteiras por dia, como fumava antes de iniciar o tratamento. Entrega o manual na sessão 4, tá? Então, nós encerramos o primeiro. Então, nesse primeiro mês, vocês têm, aí orientar, tá? Rever. No primeiro mês, vocês têm os manuais para auxiliar. A partir do segundo mês, que as sessões passam a ser quinzenais, aí o tema é livre. Pode até retomar algum conteúdo que foi trabalhado em alguma dessas sessões, explorar novamente, levar um profissional, um odontólogo, um nutricionista, para trabalhar, por exemplo, a questão da dentição, ou por que muitas vezes há um aumento de peso, o nutricionista ele pode falar. Então, aí, sessões quinzenais, livre, com outro tema. Então, e terceiro mês, e depois nós temos o grupo de manutenção. Esse grupo ele dura em média 1 ano, e ele é composto por pessoas que pararam de fumar. Se a pessoa, depois desse período, dos 3 meses em que duram as sessões, ela não conseguiu parar de fumar, é importante que ela entre num novo grupo, porque depois de 3 meses, inicia-se um novo grupo. Aí ela entra novamente no grupo. Por outro lado, se não houver um novo grupo, a pessoa pode participar das sessões de manutenção, porque aí serão trabalhados o paciente ele fala da experiência, ele pode trazer um presente, quer dizer, o que ele conseguiu economizar com o que ele parou de fumar, então ele traz um presente, ouvir, dar retorno, então é importante que todos tenham a oportunidade de falar. E também a pessoa entender que após 20 minutos ela parou de fumar, entender realmente os ganhos para a saúde. Após 20 minutos que ela parou de fumar, a pressão sanguínea e o pulso voltam ao normal. Após 24 horas, o monóxido de carbono é eliminado completamente do organismo. Após 72 horas, a respiração se torna mais fácil, a disposição em geral aumenta. Após 1 ano, o risco de infarto do miocárdio reduz. E após 10 anos, o risco de câncer de pulmão diminui para a metade e o de infarto do miocárdio fica igual ao de quem nunca fumou. Trabalhar sempre essa associação, é saber que realmente de todos os casos de câncer, o câncer de pulmão ele está diretamente relacionado ao consumo de cigarro. 90% das pessoas que têm câncer de pulmão eram fumantes, mas o cigarro ele é responsável pelo câncer como um todo, mas por muitos outros problemas de saúde. A pessoa fica sem fôlego, ela tem vários problemas, e ela, a fim de evitar, é bom que ela mantenha, que ela sempre tenha em mente o quanto foi difícil parar, e que, retomando, ela vai ter todo esse problema. E associado a essas sessões, nós temos o apoio medicamentoso. Eu não tenho aqui os slides com como que ministra, porque eu não sou médica,
então eu não teria como abordar. Os slides eles foram organizados com base no protocolo do Ministério da Saúde, algumas pessoas recebem quando solicitam, até para auxiliar o profissional de saúde como fazer de que forma será feito, o apoio medicamentoso, ele é muito importante, sim, mas não é para todas as pessoas, não é para 100% dos pacientes. Algumas pesquisas indicam que dos pacientes que submetem ao tratamento, 70% precisam do medicamento. Então, de cada 10 pessoas, 7 vão precisar do medicamento. Eu falo medicamento, mas na verdade são insumos que envolvem o adesivo, a goma, pastilha e bupropiona. Medicamento aí mesmo é bupropiona. Alguns pacientes, o município que credencia a unidade, no credenciamento, deixa eu tentar ser o mais clara possível. O credenciamento da unidade de saúde para oferecer o atendimento, seja através do PEMAC ou através do serviço 119, é um passo. É o primeiro passo. Mas não quer dizer que credenciou e recebe automaticamente. Para receber esses medicamentos, esses insumos, o município ele precisa, a cada 3 meses, acessar o FormSUS, preencher informações e encaminhar. Esse FormSUS ele é acessado através de um link que o Ministério disponibiliza, eu repasso para os escritórios e eles repassam para os municípios. Os municípios, são poucas perguntas, então ali ele coloca quanto que ele vai atender, quantas pessoas ele pretende atender, quanto que ele tem em estoque. Perguntas básicas. Com base nisso, o Ministério da Saúde ele faz um cálculo e repassa para a CAF aqui do Estado, Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, e os municípios agendam e retiram. Então, eu peço a vocês muita atenção ao preencher o FormSUS, porque nós temos percebido que alguns, eles não estão... Porque é autonomia, o município ele é autônomo, já que nós não temos um sistema Horus para controlar os medicamentos, o município ele tem essa autonomia. Então, nós percebemos nesse FormSUS, o último, que alguns municípios preencheram que estão com estoque muito elevado de medicamento, tem estoque para 5 meses, então é preciso prestar muita atenção, porque o que vai ocorrer? Alguns municípios, eles não vão receber parte dos insumos por conta do estoque. Eu já, nesse último ciclo, que foi em setembro, 89 municípios solicitaram medicamento, eu já recebi um ofício do Ministério e já antes do final de novembro, nesse mês de novembro, a CAF já vai receber o quantitativo que será disponibilizado para os municípios. Então, o link, ele tem ficado em média 2 semanas, ele fica no ar, foi em setembro, a cada 3 meses. Então, eu acredito, seguindo o que tem ocorrido no último ano, a cada 3 meses, em dezembro, o link estará disponível novamente. Aí, dezembro, janeiro e março, abril, maio, junho e setembro, e aí vai. E também a cada 3 meses os municípios eles têm recebido esse estoque de medicamentos. É importante, então, ficar atento. No início de dezembro é provável que haverá um link para acessar e solicitar mais medicamentos e aguardar que vão receber o comunicado para fazer o agendamento e retirar. E aquele município que não tenha mais pessoas capacitadas, ele pode entrar em contato, explicar a situação. É melhor ele explicar que vai ficar um período sem atender do que solicitar medicamentos, porque o Ministério ele tem encaminhado, sim, e depois de um tempo, ligar falando que o medicamento vai vencer. Então, que não utilizou, porque não houve atendimento. O fato de o município ficar sem atender um período não quer dizer que ele vai ser excluído. É apenas aquele período que não tem condições. Mas, quando houver profissionais capacitados, ele retoma o atendimento e ele recebe. Porque já houve muito problema, o município recebe uma quantidade, aí ele quer disponibilizar, faltando um mês para vencer. Não é nem justo, porque tem município que atende, às vezes liga solicitando um quantitativo maior. Tá? Então, a gente fala muito do medicamento, até porque é algo que é oneroso e são medicamentos caros, e não é justo que a gente deixe que ocorra esse desperdício. E é importante, o medicamento, ele apenas
Ele é um coadjuvante fundamental, são as sessões que ocorrem, e porque muitos de vocês já devem conhecer pessoas que foram numa consulta, compraram medicamento e não conseguiram parar de fumar, porque o eixo é a abordagem, é onde a pessoa tem esse apoio, o auxílio, e aí ela vai fazendo uso de algum desses, pode ser o adesivo, a bupropiona. E o que acontece também? Como que é disponibilizado o medicamento para o paciente? A maioria dos municípios faz o seguinte: ele começa a disponibilizar após a pessoa participar da primeira sessão, mas ele disponibiliza uma quantidade para uma semana, porque ele vai ter que voltar dali 7 dias para a sessão. Então, pelo menos no primeiro mês, é disponibilizado, e aí ele volta na sessão. O que vai ocorrer também? Muitas pessoas não voltam, dificilmente um grupo termina o primeiro mês com a mesma quantidade de pessoas que iniciaram. Ele volta, por exemplo, começam 15, é importante que seja no máximo 15 pessoas, mais do que isso fica improdutivo. Começa com 15 pessoas, às vezes na segunda semana tem 13, e acaba na quarta semana tem 9 pessoas, e essas que chegam à quarta, elas seguem. Alguns pararam, outros tiveram recaída, então entrega esse medicamento para que ela retorne, ou que dê só para uma semana, e aí na segunda semana a mesma coisa, e a partir do segundo mês, que é quinzenal, aí já pode entregar uma quantidade. E os medicamentos, eles são para o protocolo diz que é no máximo 3 meses, tá? 3 meses ele vai utilizar, ele vai, a partir da avaliação que foi feita, vai fazer o uso desse medicamento. A média é 3 meses, ou não quer dizer que seja obrigatoriamente alguns, no primeiro mês já para de fumar, acha que não precisa mais do medicamento. Outros vão precisar um pouco mais, de 4 meses, mas a média é essa. É porque quando o Ministério ele encaminha medicamento, ele não encaminha para 100% e encaminha para 3 meses. Por isso que às vezes ocorre faltam medicamentos, principalmente bupropiona. Bupropiona, e é isso que acontece. Seria bom que mandasse, eu nem digo que seria bom que mandasse para 100%, porque a abordagem, muitas vezes ocorre da pessoa, ela consegue parar com o medicamento, então ela acaba ficando meio que dependente do medicamento. A gente percebe que aqueles que pararam com a abordagem, o aconselhamento, são aqueles que conseguem mesmo prevenir recaída, e eles conseguem se manter sem fumar. Eu apresentei para vocês aqui a parte do programa, que é as maiores dúvidas que surgem são essas: como desenvolver o programa. Então, eu trouxe aqui, né, o resumo, quer dizer, credencia a unidade, fica atento para solicitar medicamentos, os insumos, através do Form SUS, oferece, monta o grupo. Esse grupo dura, como eu disse, 1 ano, acaba sendo 1 ano, mas sessões intensivas mesmo no primeiro mês. E eu estou à disposição de vocês para outras dúvidas, seja através de e-mail, telefone. Quem precisar, eu reforço, nós temos uma quantidade considerável de manuais. Quem precisar, entre em contato, porque esses manuais eles são muito úteis para que a gente possa conduzir as sessões. Tá? Então,